palestra sobre providências exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal para o encerramento de mandato, convidamos o palestrante, Dr. Danilo Diamantino Gomes, que é procurador do Ministério Público Especial de Contas do TCM Bahia, e o seu mediador, Hélio Borges, que é assessor do Ministério Público Especial de Contas do TCM Bahia. E nossa antecipação aqui até a mesa, na verdade, é pela importância do tema, e eu espero que todas as dúvidas, todos os pontos importantes a serem apresentados aqui hoje consigam ser explanados da melhor forma possível pelo Dr. Danilo Diamantino Gomes, como já foi apresentado aqui, procurador do Ministério Público de Contas. E o tema hoje a ser tratado refere-se às providências exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal para o encerramento do mandato. É um tema bastante importante que tem muito que ser tratado, muito importante para os prefeitos, secretários e todos aqueles responsáveis pela gestão municipal. Então, sem mais delongas, só um esclarecimento aqui: as perguntas podem ser encaminhadas a mim durante a explanação e serão respondidas ao final. Ok? Sem mais delongas, doutor Danilo Diamantino. Bom dia a todos. Gostaria de inicialmente agradecer o convite da Escola de Contas para esse evento, para o senhor diretor, para o seu diretor Carneiro, para o seu diretor adjunto Adriano Guimarães. Inicialmente, cadê o professor? Vamos falar sobre as medidas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal para o último ano do mandato. As medidas que eu vou comentar aqui serão posteriormente objeto de palestra específica. Significa dizer que coube a mim, na verdade, traçar os contornos gerais, a visão geral dessas medidas desse último ano do mandato. Certo? A Lei de Responsabilidade Fiscal não foi uma lei criada espontaneamente pelo Brasil. O Brasil, na época, estava precisando receber empréstimo do Fundo Monetário Internacional, moratórias, então recebeu alguns benefícios do fundo. E o Fundo Monetário Internacional exigiu que o Brasil criasse, para conceder esse benefício, exigiu que o Brasil criasse alguns normativos que desse maior visibilidade às contas públicas. O esqueleto, a base da Lei de Responsabilidade Fiscal é a Fiscal Responsibility Act da Nova Zelândia. Alguns doutrinadores questionam, criticam essa importação da Lei de Responsabilidade Fiscal da Nova Zelândia, justamente por não ter havido a devida adequação da norma à realidade brasileira. Mas, qualquer sorte, a norma está aí, está posta, está vigendo desde 2000 e ela está alicerçada em 3 pilares, que é o estabelecimento de metas, a prevenção de riscos e a transparência na gestão. Então, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, se intentou acabar com a gestão amadora, com a gestão de improviso, para dar maior equilíbrio às contas públicas, e garantir o bom uso do erário. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, na verdade, dá concreção a 3 princípios constitucionais, que são os princípios da moralidade, da publicidade e da eficiência. Outro ponto importante sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal é que ela não é simplesmente uma lei federal.
Por exemplo, a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, federais, desculpe, só diz respeito, só regulamenta os servidores públicos da esfera federal. Então, não é possível, por exemplo, aplicar uma punição a um servidor público municipal baseado na Lei 8.112, porque essa lei só é vigente, só tem eficácia para os órgãos federais. A Lei da Responsabilidade Fiscal, na verdade, é uma lei nacional. É uma lei que, como eu diria, ela abarca todas as esferas de governo, federal, estadual, municipal, e vincula todos os poderes da República, legislativo, executivo, judiciário e órgãos autônomos, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público e Defensoria Pública. Feitas as considerações gerais sobre a lei de responsabilidade, gostaria de esclarecer que eu vou abordar aqui o tema de forma didática, através de um critério cronológico. As medidas que devem primeiro ser adotadas, eu vou comentar primeiro, e as medidas que devem ser posteriormente adotadas, eu vou comentar depois, independentemente da topografia dela na lei de responsabilidade. A primeira medida a ser adotada pelo gestor diz respeito justamente aos limites de gasto com pessoal. O artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê os limites globais para cada esfera de governo. No caso que nos interessa, que os municípios, todo mundo já sabe, o limite global é 60%. O artigo 20 estabelece os limites específicos por poder, que no caso que nos interessa aqui é 54, como a Ana já até antecipou, é 54 para as prefeituras e 6% para o legislativo municipal. Mas o que acontece? Normalmente, em qualquer período do mandato, uma vez atingido o limite prudencial, que é 95%, né, do limite, e essa aferição é feita especificamente por cada poder legislativo e executivo, a aferição é feita separadamente para cada um. A partir do momento que é atingido o limite de 95%, a Lei de Responsabilidade Fiscal veda qualquer aumento de despesa por aquele poder que ultrapassou o limite. Então, fica vedado, por exemplo, a concessão de hora extra, fica vedado o reajuste de servidores, fica vedado a criação de cargos, fica vedado o provimento de cargos. A única exceção que a Lei de Responsabilidade Fiscal permite, as únicas exceções, na verdade, diz respeito à morte e reposição do servidor por morte em 3 áreas que a Lei de Responsabilidade Fiscal entende prioritárias, que é segurança, saúde e educação. Normalmente, uma vez ultrapassado o limite, né, isso vale para qualquer período do mandato, ultrapassado o limite, o ente tem 2 quadrimestres para restabelecer a meta, restabelecer o gasto aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. E, para tanto, a própria Constituição, não é a Lei de Responsabilidade Fiscal que prevê isso, é a própria Constituição que prevê as medidas que devem ser adotadas para o restabelecimento dos limites. A primeira medida é a diminuição de pelo menos 20% dos gastos com comissionados. Reparem que não é 20% dos cargos comissionados, é 20% dos gastos com comissionados, pelo menos. Se essa medida não for suficiente para o restabelecimento, a Constituição prevê ainda uma medida mais drástica ainda, que é a exoneração de servidores não estáveis. Se essa medida não for suficiente, a Constituição prevê ainda uma medida muito drástica, mas está na Constituição, que é a exoneração de servidores estáveis. Normalmente, no primeiro, é necessário reduzir pelo menos 1/3 do primeiro quadrimestre e o restante, pelo menos 1/3 do primeiro quadrimestre e o restante do segundo quadrimestre.
Só que no ano de eleição, o que acontece? Não existe esse prazo de 2 quadrimestres. Uma vez verificado, no fim do primeiro quadrimestre, que encerrou no dia 30 de abril, o município já não poderá receber receitas voluntárias, não poderá obter crédito de outros poderes e estará vedado também a realização de operação de crédito, salvo aquelas que visem a diminuição da dívida imobiliária e a diminuição da despesa do pessoal. Então, por exemplo, seria possível realizar uma operação de crédito para pagar os direitos trabalhistas, né, a rescisão contratual ou decorrente das exonerações dos servidores. Essa seria a única possibilidade de realizar a operação de crédito caso seja ultrapassado o limite. Normalmente essas restrições só acontecem depois dos 8 meses, né? Mas nesse ano de eleição, essas restrições acontecem imediatamente. Mas então, uma vez verificado que o gestor não reconduziu a despesa aos limites, a consequência é a aplicação da multa prevista no artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 10.028, né, que é aquela multa de 30% dos vencimentos anuais do prefeito. Uma observação que eu tenho que fazer com relação a esse tema é que nas prestações de contas, normalmente, o que é que os prefeitos, em suas defesas, têm se apegado, né, nas prestações de contas que tive a oportunidade de manifestar, os prefeitos têm, se apegam à queda na arrecadação. A única justificativa que os prefeitos têm dado, de forma geral, com raras exceções, para justificar a extrapolação dos limites é dizer que houve queda na arrecadação. Só que o tribunal já sabe disso. O tribunal tem conhecimento, obviamente, de que o Brasil está enfrentando uma crise econômica e, consequentemente, está havendo menos arrecadação. Então, diminui, né? Está circulando menos ICMS, tudo isso acaba impactando na receita, né, na queda da receita municipal. O que é necessário fazer quando for na defesa das prestações de contas é demonstrar para o tribunal quais as medidas que foram adotadas para reduzir a despesa do pessoal. Quanto de gasto com o comissionado foi reduzido? Algum servidor não estável foi exonerado? Foi necessário exonerar algum servidor estável para reconduzir? Se tudo isso foi feito e nem assim foi possível reconduzir a despesa ao limite, aí sim eu acho que é cabível argumentar com base na queda da arrecadação. Então a queda da arrecadação tem que ser, na verdade, a última justificativa, não a primeira. Porque as medidas previstas para a recondução estão previstas na Constituição, a gente não pode fugir disso, infelizmente. E uma vez não é possível, mas só uma coisa também justificar simplesmente naquela questão. Por quê? Porque, como eu disse, um dos pilares da lei de responsabilidade fiscal é a prevenção e previsão de riscos. E a lei de diretrizes orçamentárias do ente deve prever esses riscos. Existe um anexo, né, de riscos fiscais. Então, simplesmente dizer que houve queda na arrecadação, repetindo e concluindo, não é justificativa suficiente para evitar uma redução de contas. A segunda medida prevista na lei de responsabilidade fiscal está prevista no artigo 31, parágrafo 3º, né, que, assim, fazendo um paralelo com a despesa pessoal, é o restabelecimento de metas com relação à dívida pública. Normalmente, é necessário 3 quadrimestres para a recondução, sendo pelo menos 25% no primeiro quadrimestre. Uma vez não reconduzir, fica proibido realizar a operação de crédito e deve demonstrar resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite. Mas no último ano do mandato, assim como despesa com o pessoal,
no primeiro quadrimestre, verificando que a dívida pública está acima do limite, essas vedações são aplicadas de forma imediata. Quem estabelece os limites para a dívida pública não é a Constituição e nem a Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma resolução do Senado Federal, que atualmente é a Resolução 40 de 2001, que prevê para esse ano que no dia 31 de dezembro de 2016, a dívida pública deve estar em 120% da receita corrente líquida. Então, no último dia do mandato, no dia 31, o gestor deve analisar, para saber se ultrapassou a dívida, tem que analisar a sua receita corrente líquida e comparar com a sua dívida pública. Se a dívida estiver acima de 120%, significa que o gestor está acima dos limites. E a consequência para o gestor que não respeita os limites da dívida pública é responder pelo crime previsto no artigo 1º, inciso 16, do Decreto-Lei 201 de 67, que é a lei que trata dos crimes de responsabilidade do prefeito, que tem pena de reclusão de detenção de 3 meses a 3 anos. A terceira medida prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal é prevista no artigo 42, que até o Ronaldo também já comentou. Segundo esse artigo, não é possível, a partir do dia 1º de maio de 2016, do que nos interessa aqui, no 1º de maio, a partir do 1º de maio, não é possível criar nova despesa que não possa ser paga dentro do exercício de 2016. Ou, se a despesa houver uma parcela a ser paga no ano de 2017, é necessário que o ente deixe disponibilidade de caixa para fazer frente a essa despesa. O que acontece normalmente, nos outros anos do mandato, o que acontece quando não há disponibilidade de caixa, o gestor geralmente deve inscrever a dívida, a despesa em resto a pagar, que a gente já sabe se separa em não processado e processado. Nesse último mandato, esse último ano do mandato, não é possível essa inscrição em resto a pagar. Na verdade, tem que pagar ou deixar de disponibilidade de caixa. Essa previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal tem como fundamento, o objetivo, evitar que, no final do mandato, o prefeito, com o presidente da Câmara, mas claro que vale para todas as esferas do governo, mas estou falando do plano que nos interessa aqui, que é os prefeitos e presidente de Câmara, evitar que, no fim do mandato, haja um aumento da despesa com fins eminentemente políticos e eleitoreiros. Porque a gestão responsável, como disse, não pode estar atrelada a esses interesses. Então, a partir do dia 1º de maio, não pode ter essa criação de nova despesa. Só que o Tribunal de Contas tem uma forma de averiguar isso mais objetiva. Na verdade, o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia tem analisado da seguinte forma. Ele vai analisar se no dia 31 de dezembro de 2016, as despesas para o ano de 2016 estavam pagas. Ou, se alguma parcela a ser paga posteriormente para o ano de 2017, foi reservado a receita. Independentemente de ter acontecido essa despesa antes ou depois do dia 1º de maio. Ok? Mas, que medidas podem ser adotadas para evitar o desrespeito ao artigo 42? No meu ver, a primeira medida a ser adotada é a limitação de empenho, o chamado contingenciamento, que é previsto no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Porque essa medida é baseada, ela tem fundamento no
resultado bimestral de receita. Então, bimestralmente, o gestor vai analisar se as metas que foram previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias estão sendo cumpridas, as metas fiscais. Então, bimestralmente, é analisado isso. Se tiver tudo ok, a despesa pode continuar acontecendo normalmente. Mas, se não, se eu estiver acontecendo uma diminuição na arrecadação, como a gente sabe que está acontecendo, aí é necessário realizar essa limitação de empenho. Se essa medida não for suficiente, aí sim é necessário realizar a anulação dos empenhos. A única observação que faço em relação à anulação do empenho é que, para que ele aconteça, é necessário que haja um processo administrativo para dar ao contratado, né, a oportunidade de se defender e contra-argumentar em nome do princípio da defesa do contraditório. E se o gestor não cumprir essa determinação prevista no artigo 42, as suas contas podem ser rejeitadas. E isso também vai ser tema de palestra até do Dr. Alessandro que está aqui. Se não me engano, foi o motivo que mais rejeitou contas no ano de 2012. Né? E além dessa rejeição, o gestor ainda pode responder pelo crime previsto no artigo 359-C do Código Penal, que tem pena de reclusão de 1 a 4 anos. E, por fim, a última medida a ser adotada no ano de eleição está prevista no artigo 21, parágrafo 1. A despesa com o pessoal, o aumento da despesa com o pessoal, é vista pela Lei de Responsabilidade Fiscal como despesa obrigatória de caráter continuado. Daí porque é necessário observar o artigo 17 para que haja um aumento da despesa com o pessoal. E da mesma forma, o aumento da despesa com o pessoal é visto como uma criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental. Por isso que também é necessário observar o artigo 16 para que haja um aumento da despesa com o pessoal. Então, são 6 requisitos que são necessários observar para que a despesa do pessoal seja legal. Então, primeiro, que é necessário ter uma estimativa, né, do impacto orçamentário para o exercício que vai entrar em vigor e mais para os 2 subsequentes. É necessária a declaração do ordenador de despesa de que esse aumento é compatível com a lei orçamentária, com a lei de diretriz orçamentária do plano plurianual. É necessária uma autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias para que haja esse aumento de despesa. É necessário dotação orçamentária específica. É necessário demonstração de que há realmente a receita para que haja esse aumento. E, por fim, demonstração de que a despesa, esse aumento de despesa do pessoal não vai afetar as metas previstas no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso é a exigência para qualquer período do mandato. Só que no último ano, ou seja, neste ano, qualquer aumento de despesa do pessoal nos últimos 180 dias, ou seja, a partir do 1º de julho, são vedados qualquer aumento de despesa. Então, o nível de despesa com o pessoal no dia 30 de junho tem que ser igual ou menor ao verificado no dia 31 de dezembro. Por quê? Mais uma vez, o objetivo dessa medida é evitar que haja um aumento da despesa do pessoal no fim do mandato com fins eminentemente políticos e eleitoreiros. Se a gestão tem que ser pautada pela responsabilidade, pelo equilíbrio das contas públicas, não pode o gestor aumentar a despesa do pessoal no seu final para deixar a árdua missão de recondução para o futuro gestor. Ainda que seja ele mesmo, esse futuro gestor, ainda que se trate de reeleição, essa medida tem que ser respeitada. E, como consequência dessa medida, né, além da possível reeleição de contas,
O gasto vai ser considerado nulo de pleno direito, então independe da anulação pelo Tribunal de Contas, independe da anulação pelo Judiciário. Além de tudo isso, o gestor não pode responder por crime também previsto no Código Penal, no artigo 359G, né, que tem pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, despesa com o pessoal dentro dos limites, com aplicação de vedações e limitações imediatas. Recondução imediata e aplicação de limitações imediatas para a recondução da dívida pública. Impossibilidade de inscrição em restos a pagar e impossibilidade de aumento de despesa nos últimos 180 dias. São essas as vedações com essas medidas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal que coube a mim tratar com os senhores. Essa medida, esse encontro aqui, entendo eu, é de extrema importância para o jurisdicionado do tribunal, porque, só para se ter uma ideia, o afastamento da presidente Dilma aconteceu justamente com base num parecer do Tribunal de Contas, as famigeradas pedaladas fiscais foram baseadas num parecer do Tribunal de Contas. Então, e a presidente foi afastada, então a gente já pode ter uma dimensão das consequências e da importância, né, do julgamento dos tribunais de contas. Então, se a própria presidente da República foi afastada, imaginemos o que pode acontecer, né, com o governador, já tem até pedido impeachment de governadores aí, e com os prefeitos. Então, com essas medidas, né, com respeito a essas medidas, além da gestão responsável do equilíbrio das contas públicas, eu acho que o Brasil está num momento de justamente de afirmação, né, ou reafirmação da institucional, e por isso acho que é importante o respeito a essas limitações legais. Então era isso que eu tinha que comentar com vocês. Agradeço a todos a atenção e bom dia a todos.